Meus retratistas favoritos, não, um dos meus pintores favoritos de todos os tempos, menos conhecido do que merecia. Vamos falar sobre John Singer Sargent depois da vinheta. Sou Amanda aqui novamente no Arte para Você e hoje vamos falar sobre um dos meus pintores favoritos de todos os tempos, que eu acho que deveria ser mais conhecido do que é, John Singer Sargent. Mas antes de falarmos sobre John Singer Sargent, peço que deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. E agora que vocês já fizeram isso, vamos falar mais sobre John Singer Sargent, um dos meus artistas favoritos de todos os tempos. Coisa muito interessante para a gente começar a falar, antes de discorrer mais sobre fatos sobre Sargent, a gente tem que perceber que ele pintava, menos foco no contorno e nas linhas e mais foco em cores e profundidade. O quão mais claro ou mais escuro um tom é. Numa escala de preto e branco, o quão claro ou escuro um tom é. E todos os tons existem nessa escala. Então, se a gente pega o branco puro e o preto puro como extremos, todos os outros tons existem nessa escala de mais claro a mais escuro. E claro que a relação entre os tons vai interferir muito na nossa percepção sobre aqueles tons. Então, se você bota um branco puro, que é uma cor brilhante, e um preto puro, que é uma cor muito intensa, um do lado do outro, o contraste vai dar ainda uma valorização maior ainda nesses dois tons, Então, o branco vai ficar ainda mais branco e o preto vai ficar ainda mais preto, Artistas faziam muito isso, colocando cores muito puras contrastadas, Então, roxo com laranja, verde com rosa, azul com amarelo, O que só valorizava muito as cores, Você acaba valorizando as características dessas cores. O Sargent fazia muito isso, e ele dava muito mais atenção nas relações tonais, na relação entre claro e escuro, na relação entre os tons, do que nas linhas e nos contornos, na precisão dos mesmos, Eu falo a morte de Sócrates, do Jacques Louis David, e ali eu também falo bastante sobre a questão da luz e do contraste, assim como no vídeo que eu fiz sobre a Ronda Noturna do Rembrandt. A Ronda Noturna é só isso, é jogo de claro e escuro, jogo de contraste. O Sargent, então, era alguém que prestava muita atenção nisso, na relação de claro e escuro, na relação dessa gradação, que chama-se relação tonal, entre os tons do mais claro para o mais escuro e vice-versa. Todos os tons existem nessa escala, de mais claro para mais escuro, e as relações tonais, que são as relações entre os tons, são muito importantes na tela. E a pintura nada mais é do que a relação de valores e um conjunto dessas relações. E uma coisa que era muito importante para o Sargent era ver além dos objetos, ver luz, cor e a relação dos objetos. Uma curiosidade sobre ele é que ele era muito amigo do Monet, então essa preocupação toda com luz, com cor e da relação entre as cores, umas com as outras, faz todo sentido, porque estaria aproximando-os um dos outros. Ele era um retratista maravilhoso, mas não era somente um retratista. O Sargent tem uma biografia bastante interessante. Ele se considerava americano, apesar de não ter pisado na América até os seus 20 anos de idade. Os seus pais vagaram pela Europa por décadas. Ele nasceu em Florença em 12 de janeiro de 1856, filho de Fitzwilliam Sargent, um médico da Filadélfia, e Mary Newborn Singer, uma herdeira. Quando completou 18 anos, ele já tinha morado em Londres, Paris, Pau, Biarritz, Salzburgo, Nice, St. Moritz, Viena, Lago Maggiore, Dresden e várias cidades da Espanha. Ele já falava aos 18 anos inglês, francês, alemão e italiano, todos fluentemente. E os seus pais tinham esse estilo de vida de expatriados nômades que ficavam vagando pela Europa. Como o seu pai deixou o trabalho de médico na Filadélfia para abraçar esse estilo de vida, o casal administrava suas despesas por meio da herança da mãe de Sargent. E seus pais sempre tinham muito gosto pela arte, frequentavam muito e tinham alguns amigos no mundo da arte. O Sargent, ele mesmo, acabou identificando Boston como a sua casa nos Estados Unidos, e a sua primeira exibição aconteceu no St. Bitoff Club.
A sua mãe amava a Europa e gostava muito da vida nômade. O seu pai, não tanto. Ele até preferia ter se estabelecido em um lugar mais fixo. Mas ela tinha o dinheiro, eles podiam viver na Europa sem gastar muito. Na época era muito mais barato viver esse estilo de vida na Europa, ficar viajando pela Europa, do que viver de modo fixo nos Estados Unidos. Então foi isso que eles fizeram. E já em Boston, ele ganhou várias encomendas importantes na cidade. A Isabella Stewart Gardner, que era sua amiga, colecionou o seu trabalho. Eu tenho vídeos falando sobre a Isabella Stewart Gardner, alguns quando eu falo sobre grandes mulheres das artes que não necessariamente eram artistas, vídeos no qual eu falo sobre famílias mecenas, sobre grandes roubos. Teve um grande roubo no museu dela, então eu vou deixar tudo aqui nos cards para quem tiver mais interesse em conhecer ela. E ela foi uma pessoa muito importante na trajetória artística do Sargent. Tinham americanos maravilhosos nessa época fazendo coisas assim incríveis, e eles eram dois desses. O de Belas Artes Boston afirma possuir a coleção mais completa da obra de Sargent no mundo, assim como os seus arquivos. E quando ele morreu, o Boston Globe publicou uma história de primeira página. Boston claims Sargent, Great Master, as her own. Ou seja, a cidade de Boston solicita, pede, elege, né, ele como um dos seus, né, como um de seus filhos. O Sargent tinha um amor pela arte em geral. O que falava ao seu coração e à sua essência era a pintura de paisagem, que ele desenhava com muito mais entusiasmo do que os outros. Embora a pintura de paisagismo fosse o caminho que ele queria negociar, a realidade não era tão favorável, pois não se pagava tanto por pintura de paisagens. Por isso, sob a orientação do Carol Duran, que era especialista em retratos, o Sargent mudou a sua marcha nessa direção e se tornou um retratista, sim, sem igual, um mestre absoluto dos retratos, e é muito conhecido como retratista, principalmente como retratista até hoje. A pintura de retratos avançou em sua carreira e logo sua arte estava sendo exibida em salões até ele conseguir ganhar comissões e viver totalmente disso. Seu primeiro retrato foi de seu amigo Fanny Watts, que ele desenhou em 1877, e essa foi também a sua primeira admissão no salão. Embora as suas pinturas de paisagem não recebessem muita atenção, já que a pintura de paisagem estava em baixa na época, era considerado um gênero talvez menor, não era muito prestigiado, o retrato de seu amigo chamou a atenção principalmente pela excelente, impecável, perfeita execução da pose. Sargent pintava e desenhava muitíssimo bem desde a infância, mas ganhar a vida como artista exigia a aclamação da crítica pelo trabalho exibido no Salão de Paris, então o evento de arte mais importante do mundo ocidental. Milhares de pessoas visitavam a exposição e a imprensa internacional a cobria. Mas a Academia Francesa, que dirigia o salão, não tinha muito respeito pela pintura de paisagem. As suas pinturas de paisagem também não eram, né, lá não recebiam tanta atenção. Ele começou então a exibir as suas paisagens em aquarelas ousadas e experimentais após a virada do século. E essas obras causaram sensação na Grã-Bretanha e grande entusiasmo na América. E ainda hoje atraem uma multidão. E voltando à sua relação com os Estados Unidos, né, de onde ele originalmente era, ele era de uma família da elite antiquíssima, né, da Nova Inglaterra, e um de seus ancestrais, Apes Sargent, foi um dos maiores proprietários de terra em Gloucester, Massachusetts, até antes da Revolução Americana. No final do século XVIII, Sargent já estava nadando em dinheiro e seu trabalho era procuradíssimo. Com tanto trabalho que era demandado dele, normalmente o artista contrataria ajuda, mas o Sargent não, ele fazia todo o trabalho sozinho. Primeiro, ele garantia uma comissão por meio de negociações que ele fazia, ele visitava a casa do cliente para saber onde a pintura ficaria pendurada. Ele, inclusive, gostava de ajudar a escolher o figurino, o cenário, a pose, o que a pessoa estaria vestida, onde ela estaria colocada, quais seriam os adornos, o que teria no entorno. Ele era um artista diligente, chegava a revisar o guarda-roupa do cliente para escolher uma roupa que ele achasse apropriada para a pintura. Ele fazia a maior parte do seu trabalho em seu ateliê, bem equipado para o trabalho, mas em outros casos ele simplesmente se mudava e ia trabalhar na casa do cliente. E embora o trabalho fosse meio chato, pois ele exigia de 8 a 10 configurações de seus clientes, né, 10 poses para produzir seus retratos, ele mantinha uma conversa agradável enquanto trabalhava. E o que era incrível é que ele não tinha nenhum assistente. Ele cuidava de tudo, como preparar a tela, providenciar fotografia, documentação e remessa. E a vida pessoal dele?
O Sargent é uma daquelas pessoas que até hoje se discute a vida pessoal dele. Porque ele era um homem bonito, extremamente bem vestido, extremamente bem relacionado, super querido, conhecia todo mundo, com uma inteligência interpessoal fora do comum, uma inteligência emocional incrível. Era um homem que transitava muito bem. É isso, ele chegava na casa da pessoa, rearrumava tudo para fazer o fundo como ele queria, o cenário como ele queria, determinava o que a pessoa ia vestir, exigia várias poses diferentes, ficava horas e horas lá dizendo o que a pessoa tinha que fazer, mas ainda assim ele sabia ser agradável, levava na conversa, tornava aquilo uma coisa, né, uma experiência legal, gostosa, tanto que todo mundo queria ser retratado por ele. Viajadíssimo, inteligentíssimo, falava várias línguas, estava sempre a par de tudo que estava acontecendo, da ópera, do teatro, do jornal, sempre conversava com todo mundo, mas teve uma vida meio particular, assim, um pouco misteriosa. Nunca se casou, e, apesar de ter tido alguns romances com mulheres, mas ainda assim especula-se, ninguém sabe direito se ele era gay, hétero, o que ele era. Ele manteve a sua vida privada e sua sexualidade para si mesmo. Um de seus clientes disse que, quando ele estava em Veneza, ele só se interessava pelos gondoleiros. E quando ele morreu, uma das pessoas que posava para ele dizia: a vida afetiva e emocional de Sargent era notória em Paris e Veneza, positivamente revolucionária e escandalosa. Richard Ormond, estudioso de Sargent e sobrinho bisneto do pintor, argumentou que ninguém jamais nunca soube a verdade sobre sua vida afetiva. Se ele teve relacionamentos, romances, devem ter sido de natureza breve e transitória e não deixaram vestígios. Simplesmente não sabemos, e decodificar as mensagens do seu trabalho não substitui as evidências. Se a sua vida romântica, afetiva, erótica era meio misteriosa, a sua vida social, não. Todo mundo adorava ele. Ele era bonito, bem vestido, bem educado, bom de conversa, música e dança. E as pessoas os procuravam para pintar seus retratos, não apenas porque os retratos eram fabulosos, mas porque posar para ele era uma experiência muito agradável. Ia antes na casa da pessoa que ia sentar para ele, para ver onde o retrato ia ser pendurado, né? Como eu já disse, escolhia a roupa, montava o cenário e fazia tudo isso ele mesmo. E enquanto ele pintava, ele se afastava da tela, olhava para a pessoa, caminhava, voltava, dava umas pinceladas, voltava de novo e falava o tempo todo para se deixar, tipo, desperto, acordado, né? Para estimular a própria cabeça, a própria atenção e também para deixar a pessoa desperta, né? Ele estimou uma vez que percorria 4 milhas por dia enquanto pintava retratos. Ele chegava, às vezes, a tocar piano para a pessoa para quem ele estava, para a pessoa que estava posando para ele, né? Até que, em 1907, ele parou de fazer retratos. Estava muito cansativo. É para mim uma verdadeira felicidade pensar que em breve não pintarei mais retratos. Serei um homem livre, escreveu ele. Ele fechou seu estúdio, mas abria algumas exceções para amigos como Harry James. Em 1922, ele foi cofundador junto com Edmund Grierson, Walter Lytton Clark e outros. Ele era apaixonado por participar das galerias de arte da Grand Central e sua academia, a Grande Escola de Arte, até morrer em 1925. Sargent foi um notável pintor de retratos de sua época, embora tenha enfrentado algumas críticas durante sua carreira, e deu uma contribuição inigualável ao mundo da arte. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adoro o Sargent. Acho as obras dele lindas, emotivas. Tem um quê assim de um aspiracional, assim, tem um quê de nostalgia, tem um quê assim de você dar uma espiadinha assim, né, no mundo ao qual a gente jamais pertenceu, mas os personagens dele têm força emocional, tem uma comunicação assim emotiva, afetiva. As mulheres são misteriosas, mas elas são tem significância, é meio misterioso, é meio eu amo, acho maravilhoso a forma como ele usa cor, a forma como ele usa luz, a forma como ele trabalha esses personagens. Espero que vocês tenham gostado também. Acho que ele deveria ser mais conhecido. Peço mais uma vez o like, peço mais uma vez que assinem o canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!